E aí galera, BH aqui no canal Mídia Ancap, hoje para falar um pouco das políticas educacionais do Estado, dar minha opinião sobre a atual estrutura de ensino e também investigar o desinteresse do jovem em aprender. Então é isso, solta o vídeo. Por que será que o jovem não gosta de estudar? Pelo menos a maioria deles. Para entender isso, nós temos que voltar ao nosso primeiro contato com o conhecimento, que é a escola. Passamos grande parte de nossas vidas dentro de salas de aula, aprendendo, principalmente aprendendo a não gostar de aprender. O jovem, ele acha que todo o estudo é chato e desinteressante, igual aquele que ele está acostumado na escola. Para ele, aquilo que o Estado põe como ensino é aprender. Uma coisa chata, obrigatória e que não segue os interesses dele para seus objetivos futuros. A educação estatal serve apenas para te obrigar a trilhar um caminho de vida, mas não para te desenvolver para que você possa trilhar o seu próprio caminho. Ela te molda nos princípios de um cidadão medíocre, roubando seu tempo e dinheiro, que poderia estar sendo gasto com educação de verdade, que é inviabilizada, visto que eles te obrigam a gastar tempo e dinheiro com o currículo incoerente desenhado pelos burocratas. O que eu quero dizer com tudo isso é que a nossa primeira impressão do conhecimento é horrível e desanimadora. Jovens não gostam de ir para a escola, eles não aprendem o que gostam, ou pelo menos o que precisam. Eles são apenas trancados em uma sala e obrigados a olhar para um quadro com os dizeres impostos pelos burocratas do Ministério da Educação, que foram escritos há quase um século. E ainda mais, no caso do Brasil, são válidos para 200 milhões de pessoas da mesma forma. Então só aí você já percebe o atraso e a generalização do currículo educacional. O mercado é dinâmico e as demandas de conhecimento evoluíram com o tempo. Logo, as escolas deveriam evoluir junto, mas só em um livre mercado e com pessoas livres para empreender no setor educacional é que isso iria acontecer. E no caso atual, temos a burocracia estatal impedindo a evolução do ensino, além da unificação de uma grade para tantas pessoas, que é um completo desrespeito às individualidades e às culturas diferentes de cada região. As pessoas, elas são diferentes e não precisam aprender estritamente a mesma coisa por uma parte tão grande de suas vidas. Isso só vai causar tédio, desinteresse, tirar a vontade do jovem de buscar conhecimento. Claro, alguns como eu e você escapamos dessa, mas foi por pouco, porque eu passei anos me recusando a ler livros por ter tido péssimas experiências com uma literatura padronizada que me foi empurrada na escola quando eu era criança. Para mim, livros eram sinônimo de chatice e obrigação, quando eles deveriam, na verdade, ser conhecimento e evolução pessoal, como eles são hoje em dia. Então a grande verdade sobre o sistema educacional é que ele não tá lá para te preparar para sua vida adulta, para você ser alguém melhor, eficiente, produtivo, bem inserido no mercado ou até a melhor versão de você mesmo. Você tá lá para ser fraco, um mero pagador de impostos, submisso às leis e morais do Estado, uma pessoa que não tem questionamentos verdadeiros, preso dentro de uma propaganda ideológica. No lugar de matérias como oratória, educação financeira, empreendedorismo, economia, computação, você está decorando fórmulas de hidrocarbonetos, aprendendo que Getúlio Vargas fez bem em queimar café, verbo to be pela 20ª vez e mitocôndrias. Sim, existem alguns conhecimentos importantes ensinados no sistema atual de ensino, mas mesmo esses conhecimentos, eles são dados de maneira errada, sem contextualização, sem visar o mercado e com carga excessiva de forma inflexível, de forma que os jovens não aprendem, eles só estão lá de corpo presente, mas com a mente em outro lugar, perdendo toda a noção da importância que tem o aprendizado em suas vidas. As matérias, elas são forçadas em todas as pessoas, sendo que 90% delas não têm interesse ou não vão utilizar isso para o que querem como objetivo de vida. Isso é pura maldade. O Estado rouba o tempo de vida dessas pessoas, inclusive o meu e o seu, só para condicioná-las ao positivismo moral. Os professores são obrigados a jogar matemática teórica sem o mínimo de contextualização, no maior estilo decore a fórmula e tire uma nota alta no Enem. Aquela prova que o Estado fez para medir a sua habilidade em decorar coisas que você vai esquecer no ano seguinte. Cada pessoa só vive uma vez. E se a sua juventude não te preparar devidamente para a vida adulta, para o mercado atual e cheio de concorrentes, não só em questão de trabalho, mas também a questão pessoal que a escola deve te preparar, você vai se tornar uma pessoa fraca.
Essa é a demanda, você precisa ser uma pessoa boa e o ensino não está preparando ninguém para isso. Sem essas habilidades vai ser difícil de correr atrás do prejuízo depois e você vai ter grandes chances de se tornar mais um idiota no mundo, um escravo orgulhoso do Estado, uma feminista escandalosa, um vagabundo, uma pessoa sem interesse na vida ou na busca pela verdade. Os seus sonhos morrem pelo preparo que foi retirado de você na juventude, que continua sendo retirado e vai continuar sendo retirado dos jovens do futuro. A sociedade inteira perde com a mediocridade das massas que o Estado enfia goela abaixo com o sistema educacional. Afinal, quanto mais produtiva for uma sociedade, maior o padrão de vida geral. Então todo mundo perde por algumas pessoas terem uma educação medíocre. E como eu já cansei de falar aqui no canal, quando alguém fica rico em um livre mercado, quer dizer que essa pessoa tornou a economia mais eficiente e abaixou os preços e custos de produção, tornando a vida dos consumidores melhor, a nossa vida melhor. Alguém pobre vivendo de subsistência não melhora a vida de ninguém. Alguém produzindo, trocando e pensando é bom para todas as pessoas. Empresários ficam ricos por terem sido bons para outras pessoas, bons o suficiente para que elas desejassem mais o que foi ofertado do que o seu próprio dinheiro, se envolvendo em uma troca voluntária com a pessoa. Então o ato de estudar, ou seja, de participar de uma classe a fim de adquirir informações sobre as disciplinas definidas pelo governo via Ministério da Educação, está muito longe de ser o suficiente para preparar alguém para a vida, para o mercado, para a sociedade. Quando o livre mercado e a concorrência são retirados desse setor, igual eles são hoje em dia, a qualidade cai, assim como em todos os lugares onde o Estado atua e exclui o mercado. Não há um incentivo de qualidade, a educação deixa de ser dinâmica, deixa de puxar o interesse, de evoluir de forma constante, e o que nós temos é um sistema travado, gerando adultos medíocres e destinados a defender o sistema que os deixou medíocres. É um paradoxo que nós estamos tentando quebrar com a internet, com as novas fontes de informação, mas a máfia usa nosso próprio dinheiro contra a gente. Eles investem recursos tirados de nós em propagação ideológica. E já está bem claro que o modelo de ensino está ultrapassado, que não é mais compatível com a sociedade moderna. Não é preciso ser anarcocapitalista para entender que esse sistema é jurássico e só se mantém porque o Estado não é dinâmico como o mercado. O Estado ele está anos atrás, perdido em burocracias, em politicagem. Ele é um meio centralizado que não lida rápido com a informação dispersa. Nós, como sociedade, evoluímos muito nos últimos anos e agora vivemos em um mundo onde temos informações acessíveis a todos. À distância de um clique, você consegue ter praticamente todo o conteúdo ou um conteúdo muito melhor do que o passado nas escolas. Então é por isso que o modelo educacional vigente está falindo e definhando a cada ano. O mais triste é que tem gente que não percebe isso, e não percebe porque continua acreditando firmemente que esse modelo é o melhor, ou pior ainda, acredita que esse modelo é o único possível. Isso é um clássico caso de comodismo que o Estado planta na sociedade e impede ela de sair. Agora, para finalizar o vídeo, vou esquecer um pouco de toda essa ineficiência do Estado em ensinar qualquer coisa e da grade educacional ridícula que te força a decorar fórmulas de hidrocarbonetos, ciclo de vida de samambaias e mais um monte de lixo enfiados goela abaixo, e vamos pensar em que matérias seriam boas, que matérias poderiam entrar em um sistema educacional em livre mercado. Eu peguei alguns exemplos, principalmente do empresário Flávio Augusto, um cara que sempre está nas conferências de liberdade por aí, para ilustrar algumas matérias que surgiriam com uma grade educacional livre que acompanha o mercado, sem as proibições e as barreiras que o Estado impõe no ensino. Então, primeira matéria, falar em público. Estatisticamente, falar em público é o maior medo das pessoas. Elas não têm boa oratória. E oratória, eu não preciso nem falar, né? É muito importante para o crescimento profissional e para a liderança da pessoa. Como que alguém pode passar mais de 15 anos participando de uma educação e não ser preparado para ter uma boa oratória? E não foi falta de tempo, porque você estava ocupado estudando briófitas e decorando gases nobres. Então, segunda coisa, finanças pessoais. Outra que eu não preciso nem dizer a importância, né? O brasileiro não tem noção de como cuidar do dinheiro. Não sabe fazer um cálculo de juros para o financiamento, se afunda em dívidas. Então ele precisa entender todos os tipos de aplicação financeira. Ele precisa, no mínimo, saber o básico para gerir a própria vida, para manter as finanças da casa em dia. O Estado ele não tem que te infantilizar com previdência pública ou com outros absurdos que ele cria. Ele tem que sumir e deixar que o mercado ensine finanças pessoais para as pessoas enquanto elas são jovens. Mas uma coisa que essa é
mais diferente assim, inteligência emocional. Eu não estou falando que essas matérias teriam em todas as escolas, mas eu estou falando que como elas reagem ao mercado, aí eu vou explicar isso depois de falar as matérias. Então, inteligência emocional. Como reagir a situações adversas. Você precisa aprender a perder, aprender a ganhar, saber se colocar no lugar dos outros, ter empatia, saber trabalhar em grupo, lidar com ansiedade, frustrações, medos. Inteligência emocional é uma coisa muito importante no mercado de trabalho hoje em dia. Dizem até que o QE, que seria inteligência emocional, acaba sendo mais importante que o QI nos dias de hoje. Vocês sabem o que é QI, né? Então, mais uma matéria, idioma estrangeiro com qualidade. O inglês ele é uma disciplina estudada em todas as escolas, mas menos de 3% da população domina o idioma. Então, simplesmente, eles jogam todo o tempo que você passa na aula de inglês fora, porque ninguém está aprendendo nada com o jeito que está sendo ensinado. É a verdadeira prova do fracasso do modelo educacional vigente. E você tem tempo para isso, só que a aula é presa à grade e não tem nenhuma dinâmica. Última matéria que eu vou falar, que na verdade são duas, filosofia e sociologia. Sim, eu sei que elas já existem, essas matérias elas são extremamente importantes, mas no cenário atual elas são usadas como meio doutrinário e não como doutrinário, nem sei se existe essa palavra, mas elas não são... Elas têm que ser usadas para você aprender sobre o conhecimento. O que tem de filosofia e sociologia nas escolas hoje em dia é basicamente Platão e história da filosofia, não é nem filosofia em si. Então precisa mudar muito para ser decente, e só com o livre mercado isso vai mudar. E eu só consegui entender filosofia, usando um exemplo pessoal, muitos anos depois de sair da escola. Porque quando eu vi o meu professor falando de filosofia, eu pensava, cara, isso deve ser a coisa mais chata do mundo. Eu nunca vou estudar isso na minha vida. Daí quando eu tive um contato com a filosofia de verdade, que foi fora da escola, eu vi que é realmente muito importante e muito interessante. Enfim, essas matérias surgiriam para melhorar muito a nossa vida e muito a nossa sociedade. E como que elas aconteceriam? Porque o mercado ele precisa delas para as atuais funções e cargos. Nós estamos na era da informação e as demandas mudaram, então as escolas elas precisam ter a permissão para poder mudar conforme a demanda, elas não podem mais ficar travadas. E só o livre mercado no setor educacional pode proporcionar que as escolas mudem conforme a evolução da sociedade. Então é isso, galera, espero que tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal, curtam o vídeo e principalmente não se limitem a estudar só o que é passado em sala de aula, só o que é ensinado na escola. No mais é isso, fico por aqui e até mais.